A timidez, a vergonha e a insegurança atrapalham muito na hora de se comunicar. Comunicação é uma chave essencial para você ter um sucesso na vida, e isso se agrava ainda mais quando a gente estiver falando de uma língua estrangeira, como por exemplo o inglês. Por isso, nesse vídeo eu vou te trazer 6 dicas muito valiosas para você perder essa timidez, perder essa vergonha, perder essa insegurança que você tem para poder falar com outras pessoas, principalmente em outro idioma. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert e estamos de volta. Graças a Deus, pai! Para falarmos de aprendizado, de inglês, mas principalmente sobre comunicação. Olha, também assim, não pode deixar águas parar, né? Assim, pneu, assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Eu percebi que o principal motivo que as pessoas não conseguem realmente ficar fluentes em um idioma é justamente a comunicação. O medo de falar, o medo de passar vergonha, o medo de não se fazer entender. Então, isso vale não só para o inglês, como também para a vida como um todo. As pessoas têm medo de pedir um aumento no emprego, de fazer uma entrevista, de falar em público. E as pessoas perdem muitas oportunidades por timidez, por vergonha ou por se comunicar da forma errada. Às vezes num tom errado, um tom diferente, de forma às vezes direta demais, agressiva demais. A gente vai voltar a falar sobre comunicação, sobre linguagem, mas principalmente sobre comunicação de uma forma geral, aplicada também ao inglês. A parte técnica do inglês mesmo, você percebe que já tem muito aqui no canal. Tem muita aula técnica, tem um curso gratuito inteiro pra vocês aqui. Mas eu percebi que a gente tem que subir um pouquinho o tom da nossa conversa aqui pra gente falar sobre comunicação. Pra você não melhorar de vida apenas quando você aprende inglês e sai do país ou trabalha com o idioma, mas melhorar de vida todos os dias. Seja com um relacionamento melhor, conseguindo encontrar alguém pra ser seu companheiro ou sua companheira de vida, seja no trabalho, seja destacando profissionalmente, fazendo apresentações, seja dando palestras, seja fazendo uma apresentação na faculdade ou na escola, não importa. A comunicação, ela é importante em todos os âmbitos da nossa vida e falar inglês vai ser só uma consequência de você melhorar a sua comunicação. Então, vamos lá para as nossas 6 dicas super valiosas para você perder a timidez, perder a vergonha para falar com os outros, principalmente em inglês, principalmente em outro idioma. E para comemorar a nossa volta aqui ao canal, seria muito legal se você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, deixar o like também, para o YouTube entender que eu voltei, para espalhar esse vídeo para mais gente, pra gente retomar aí nosso relacionamento, essa família que a gente tinha criado aqui no YouTube. Eu tô muito feliz de estar aqui de volta, realmente minha vida tinha ficado uma loucura, mas todo dia eu pensava em querer voltar para cá e finalmente conseguir dar um jeito da gente retornar, não só eu, como o Brunão tá aqui atrás também, ó. E quem gostava dos comentários, das risadas do Brunão no vídeo, teremos isso de volta, então deixa o like e compartilha com um amigo. Fala, galera, o Lucas voltou, vai lá seguir ele, pô, vai ser legal pra caramba. E a dica número 1, eu comecei a aprender esse tipo de coisa também, porque não sei se vocês sabem, desde que eu voltei aqui, eu sumi, né? E quando eu voltei casado, tá? Então vocês já ouviram falar da Paulinha, a Paulinha tá comigo há mais de 8 anos. E a Paulinha, pra quem não sabe, a Paulinha é psicóloga. Então, muitas coisas relacionadas à comunicação, à timidez, vem muito também da psicologia. A gente estuda muito isso em psicologia e eu vou perguntando muita coisa pra ela também. E essa primeira dica realmente mudou bastante a minha forma de pensar depois de conversar com ela. E a primeira dica é: identifique os seus gatilhos. Isso é muito importante. Como assim identificar seu gatilho? O que é gatilho? Que negócio é esse? Cara, geralmente existem algumas situações específicas em que você fica mais tímido, em que aquilo ali te prende ainda mais, que você fica mais ansioso. Sabe aquele aperto no peito que dá? Aquela ansiedade, aquele frio na barriga? Relaxa, todo mundo tem isso. Tá? Todo mundo tem um pouquinho de tímido, todo mundo fica inseguro, é normal. O problema é quando aquilo te prende, o problema é quando aquilo te prejudica. E aí sim, a gente precisa trabalhar em cima. Então, nosso objetivo aqui agora é identificar gatilhos que é, em qual situação que eu travo mais. Você pode falar assim, todas as situações. Eu falo, meu amigo, me ajuda aí, né? Todas as situações também não. Umas provavelmente tem mais que as outras. Vamos medir intensidade? Vamos fazer um ranking de intensidade? Você geralmente fica mais tímido para falar com outra pessoa conhecida ou com um desconhecido? Por quê? É no momento que você vai falar de algo que é realmente importante? Ou é conversa simples, tipo, vou alugar um carro, vou pedir uma conta no restaurante? Qual que é o momento que você se sente mais ansioso em graus ali? Identifique o que gera
esse gatilho. Então a gente sempre vai começar a nos forçar em situações menos difíceis. Porque esse negócio de 8 para 80 muito rápido é difícil. Essa terapia de choque assim, ela pode ser traumatizante. A nossa segunda dica é: force-se a se comunicar em inglês. A se comunicar de forma geral, mas quando a gente está falando de inglês, força-se a falar inglês. Você tem que se forçar, não vai ter jeito. Por quê? Porque naturalmente não vai. Você tem que empurrar. Sabe aquele carro que acaba a bateria do carro? Você tem que empurrar para ele pegar no tranco? Pois é basicamente isso. Vai ter que empurrar. Vai ter que dar esse empurrãozinho no início. Você vai ter que se forçar. E vai ser ruim pra caramba, tá? Vai ser ruim, vai gerar insegurança, vai hiperventilar, vai gerar ansiedade, dependendo do nível que você tiver de timidez e de insegurança e de ansiedade. Cara, vai ser ruim, mas você vai ter que começar a se forçar. Aos pouquinhos, não é demais também não, senão traumatiza, vai dar errado. Mas você vai ter que começar a se forçar e se colocar em situações pra se forçar. Então, por exemplo, finge que você está numa viagem para o exterior. Muitas vezes as pessoas se protegem atrás de alguém que já fala melhor o idioma. Então, o meu marido, ou minha esposa, ou minha mãe, ela fala bem, minha filha fala bem, então deixa ela comunicar. Não, eu vou comunicar, eu vou me forçar. E aí você pode antes dar uma olhada no Google Tradutor, planeja antes, conversa, mas você vai lá, você vai pedir a conta do restaurante, você vai perguntar um negócio ali pro vendedor, você vai levar uma coisa no caixa e perguntar quanto custa. Esse tipo de coisa é importante. E na vida, de uma forma geral, você tem que se forçar também a ter esse tipo de interação social. Cara, eu tenho pânico de falar em público. Tá, então você não vai começar em público, você vai começar no 1 a 1. Mas na hora de conversar com o cliente, eu que vou lá falar, vou introduzir, vou participar também. Se forçar a tomar essa iniciativa. E no início vai ser ruim pra caramba. Não só o sentimento, como também a abordagem. Provavelmente você vai engasgar, você vai gaguejar, você não vai saber o que falar, mas se força. E às vezes tem um backup, alguém ali pra te ajudar, alguém ali pra poder... Olha, se eu travar, você me complementa. E aquilo ali, aos pouquinhos, você vai melhorando. É tipo andar de bicicleta no final das contas. Dica número 3. Lembre-se que a grande maioria das pessoas não te conhecem. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente se conhece e a gente se cobra muito, porque a gente sabe que algumas pessoas já nos julgaram, algumas pessoas já falaram mal da gente, que algumas pessoas já fizeram piada com a nossa cara. Pode ter várias situações como essa. Mas quando você está começando uma nova interação e você vai querer conversar em inglês com o cara da padaria, com o cara do aluguel de carro, com o check-in do hotel, com o cara do restaurante, não importa. Esse cara nunca te viu na vida, só que o mais importante nem é isso. O mais importante é que ele nunca mais vai te ver na vida. E se ele te ver daqui a não sei quanto tempo, ele não vai lembrar quem você é. Ele não vai lembrar dessa interação. Então, você pode fazer a cagada que você quiser, você pode travar o que for, você pode falar as palavras erradas que for. Cara, pode se comunicar no início, tenta falar, o cara não entende, você mete uma mímica e o negócio funciona. Por quê? Porque daqui a 5 minutos ele já te esqueceu. No pior das hipóteses, vai ser piadinha na mesa de jantar dele com a família no final de semana e ele não vai saber seu nome, não vai saber direito de nada, ninguém vai te seguir nas redes sociais e te mandar mensagens te zoando e as coisas simplesmente vão passar. Então toda aquela ansiedade, aquele medo de não conseguir falar direito que você tem antes de falar, você começa a perceber que é injustificável, porque as pessoas não estão nem aí. E eu vou te falar uma coisa que é um pouco dura, mas é verdade. E isso serve para qualquer um, inclusive para mim, pro Brunão que tá aqui atrás, pra sua família, não importa. A verdade é que você não é tão importante assim, tá? Essa é a verdade. Você não é tão importante assim. E, cara, não tem problema, porque ninguém é tão importante assim. Porque as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas. As pessoas, no máximo, elas dão uma risada e dão uma divertida, mas as pessoas não vão ficar te martirizando, te penalizando por conta disso. Cara, errou. Daqui a um dia todo mundo esqueceu e tá tudo certo. Dica número 4. Puxe sempre assuntos que você gosta e que você domina. Por quê? Duas coisas. Quando a gente fala de inglês, vocabulário. Quando tem um assunto que a gente gosta e que a gente domina, a gente sabe mais o
vocabulário, tá? Isso é muito comum, a gente estuda mais aquilo, a gente lê mais aquilo, a gente lê e assiste vídeos sobre o assunto de entretenimento mesmo, porque a gente gosta daquele assunto e porque você vai ficar mais confortável na hora de emitir opinião, na hora de falar alguma coisa, porque é muito ruim conversar sobre algo que você não domina nada. Então, por exemplo, a galera ficou super mestre em microbiologia por conta do que a gente teve agora, os negócios das vacinas e tudo mais. E aí começa um papo sobre a vacinação, o RH. Cara, a não ser que você seja um biólogo e tá vendo esse vídeo, a chance de você entender sobre esse assunto é muito pequena. Eu, por exemplo, não entendo nada. Então se eu vou conversar sobre esse assunto com alguém, cara, eu não vou ter os argumentos, eu vou no máximo replicar um vídeo que eu vi, ou vou falar de um assunto que eu li num jornal, alguma coisa assim. Mas eu não domino com esse assunto. Então, se a pessoa leva num nível de profundidade ou faz algum tipo de questionamento, aquilo já me deixa inseguro por si só. O assunto te deixa inseguro. Então, se você já é inseguro na hora de comunicar e ainda fica inseguro com o assunto, é insegurança ao quadrado. É péssimo. Então, pega um assunto que você domina, o mais bobo que seja. Ou então, amenidades. Traz uma conta, qual é a comida mais gostosa daqui, quero alugar um carro, ok. Ou o clima, né? Esfriou, né? Tá vindo a frente fria. Aí meus mineiros falam assim. Mas, ou então você, cara, a gente chama isso em inglês de small talk. Small talk são amenidades. Então isso aí você pode testar. Ou então você vai pegar assunto que você domina. O que você gosta? Por exemplo, eu mesmo. Eu gosto de futebol. Eu gosto muito de futebol. Adoro esse assunto. Então quando eu quero conversar sobre outras pessoas, sobre esportes, futebol e tudo mais, eu gosto porque eu leio coisa em inglês sobre isso, eu vejo vídeo em inglês sobre isso, eu acompanho, eu sei os termos, eu sei o que está acontecendo. Então é algo que eu domino e eu gosto de conversar, eu posso retrucar e tudo mais. É diferente se as pessoas quiserem falar comigo sobre engenharia aeroespacial na fabricação de Boeings. Cara, eu não tenho a menor ideia. No máximo eu vou no canal do Aviões e Músicas lá e assisto uns videozinhos pra tentar entender alguma coisa. Mas eu vou estar inseguro na hora de falar. Eu vou muito mais escutar do que falar porque eu não domino o assunto. Então pega algo que você gosta, que você domina e comece por esses assuntos. Dica número 5, muito importante, é: aprenda a errar sem surtar. Isso é muito importante. Errar sem surtar. Por quê? Porque o erro faz parte. E o erro faz parte da vida, tá bom? De tudo. E é meio óbvio que eu tô falando agora, mas esse é o maior problema das pessoas. Por exemplo, a própria Paulinha, que é minha esposa, ela é muito perfeccionista. Ela quer que as coisas saiam perfeito. Ela se sente desvalorizada e diminuída se ela comete algum tipo de erro. Existem pessoas que, por terem sido reprimidas na infância, na adolescência, de ter cometido um erro e ter tomado ali um esporro desproporcional àquele erro, as pessoas começaram a ligar na cabeça delas que se você erra, você não é bom o suficiente. Se você erra, você não pode ser valorizado. E as pessoas têm um pouco desse bloqueio. E muitas vezes a timidez e a insegurança, o medo de passar vergonha está muito ligado a isso. Porque se você errar, as pessoas vão te julgar e vão te diminuir, porque você não vai ser mais apto, ou então você não vai mais justificar aquela atenção, aquela importância toda, digamos assim, né? Eu já falei, você não é tão importante assim como eu também não sou tão importante assim, nenhum de nós somos. Então, o que você precisa fazer é errar e desculpa a palavra, mas é verdade. Você vai errar e tá tudo bem você errar, tá tudo bem. Porque errar faz parte. Isso serve para você comunicar ali no trabalho, você comunicou um pouco errado, fala, cara, desculpa, eu acho que eu comuniquei errado. Deixa eu tentar reformular aqui, ver se assim fica mais claro. Então, assumir, cara, opa, errei, desculpa, acontece. Não, calma aí que nós vamos consertar. Então, aprenda a errar sem surtar. E por que essa é a 5ª dica? Porque sem as anteriores não adianta. Porque se eu te falasse de cara assim, dica número 1, aprenda a errar sem surtar. Você fala assim, bonitão. É fácil, né? Falar é fácil, agora vem fazer. Mas quando você começa a se forçar a comunicar, puxar assuntos que você domina mais, quando você começa a fazer as dicas anteriores, o processo de errar vai ficando cada vez mais leve, porque o ambiente começa a ficar mais leve para você errar. E, por fim, a dica número 6 é uma dica que eu peguei do meu pai, que é muito importante, e eu usei logo antes de gravar esse vídeo. Vou te contar um pouco de bastidores, né? Eu fiz uma reunião
logo antes de começar a gravar esse vídeo, com o pessoal da Espanha. E a gente foi para a Espanha a trabalho tem pouco tempo, e a gente conheceu um pessoal bacana lá, fizemos uma reunião para poder conversar sobre como fazer negócios juntos na Espanha e tudo mais, e a reunião foi em espanhol. Só que eu não falo espanhol, tem esse detalhe. Eu falo um pouquinho de espanhol. Eu falo muito bem portunhol, eu sou especialista em portunhol. Muito bom, cara, meu portunhol é fluente, porque eu sou bom de fazer sotaque. Então, eu, por causa do professor de inglês, aprender a falar com uma pronúncia boa, eu comecei... Pero que sí, pero que no, la garantía soy yo e tudo mais. Eu falo de um jeito que parece que eu entendo espanhol, mas eu tô falando português com sotaque, basicamente. E, cara, rola uma insegurança porque é uma reunião de negócios, num idioma que você não domina. É minha terceira língua, que eu não domino completamente. Eu tenho que me fazer entender. Como é que eu faço isso? E eu lembrei de uma dica do meu pai. Meu pai, pra você ter uma ideia, minha mãe é professora de inglês. Meu pai aprendeu inglês com a minha mãe, principalmente. Então minha mãe domina completamente, vai pras viagens, ela pede tudo, ela toma a frente. Só que meu pai, ele acaba sendo cara de pau, ele gosta de resolver as coisas, ele acha, tipo, importante ele resolver as coisas. Então ele vai lá no inglês dele mesmo, ele entende e tudo mais, mas tá longe de ter um inglês maravilhoso igual o da minha mãe, por exemplo. Só que meu pai trabalhou ele foi crescendo de carreira, ele fez carreira executiva, empresa, esse tipo de coisa, né? Começou, tipo, dobrando roupa na loja do shopping e foi crescendo na carreira e tendo algumas vagas executivas em empresa, foi gerente, essas coisas todas. E ele participou de algumas empresas que eram internacionais, né, multinacionais, e tinha uma expansão internacional e muitas comunicações eram feitas em inglês. Então ele tinha que fazer apresentações, palestras, ele tinha que vender algo em inglês, que não é algo que ele domina 100%, não é confortável para ele ficar falando inglês. E o que ele tinha era uma frase pronta de introdução. Como assim? Cara, antes dele começar a falar algo importante em inglês, ele já tinha uma frase que já alinhava a expectativa das pessoas que estavam ouvindo ele. E essa opinião é uma polêmica, tá? Porque muita gente fala, não, você não tem que ligar para a opinião dos outros 100%. E não tem que ligar mesmo não, tá? Mas o que te deixa mais seguro é, se as pessoas acham que você é pior do que você realmente é, a impressão é positiva. É meio polêmico o que estou falando, mas funciona bem. Meu pai tinha uma frase que era a seguinte em inglês. Ele falava, First of all, I'd like to apologize for my English because I haven't been practicing for a long time. Ele falava isso. Então, ele pedia desculpas, não era desculpa, meu Deus, me perdoa, não era isso. Ele começava assim, ó, First of all, primeiro de tudo, I'd like to apologize for my English. Eu gostaria de pedir desculpa aqui pelo meu inglês. Por quê? Because I haven't been practicing for a long time. Porque eu não tenho praticado por muito tempo. Assim, não é que eu não sei. É que, cara, eu tô enferrujado aqui, vou tentar aqui. Então ele falava isso, né? Falava essa frase e começava a reunião. E lá ele, cara, errava algumas palavras, errava concordância, o sotaque não era tão bom, aquele negócio todo, mas ele tocava a reunião e as pessoas falavam, não, que isso, imagina, seu inglês é super legal, a gente super te entende. E a pessoa fazia mais esforço para entender e falava, não, coitado, olha só, o cara falou que não fala bem, mas está sendo 100% entendido, legal pra caramba. Então, quando você seta essa expectativa, você diminui a expectativa do outro lado e você surpreende ele positivamente. Então, pode trazer um pouco mais de segurança para você. Ufa, não, agora o outro lado tá um pouco mais, a expectativa tá um pouco mais alinhada, né? Com o espanhol eu falei a mesma coisa, né? E aí eu falei, olha, queria pedir desculpa, assim, queria já avisar que eu vou tentar meu melhor aqui. Eu nem peço desculpa, na verdade. Eu não gosto muito desse negócio de pedir desculpa. Eu só queria avisar pra vocês que eu vou fazer o meu melhor pra poder me comunicar em espanhol. Realmente eu não domino completamente a língua, mas se vocês não entenderem, por favor, fiquem livres pra perguntar. Eu vou tentar fazer o meu melhor aqui. Eu falo isso num portunhol com um sotaque muito alinhadinho e eles falam, não, porque compreendemos perfeitamente. E eles adoram, falam que entendem tudo. Esse alinhamento, dependendo do tipo de conversa que você for ter, pode ser que vale a pena. Pra small talk, perguntar as horas, fazer um check-in, esse tipo de coisa, não precisa disso tudo. Mas pra conversa, você tá um pouco mais nervoso, uma conversa mais impactante, mais importante, esse alinhamento pode ser legal. Vai ter gente que vai me xingar porque eu mandei fazer isso, porque realmente é um pouco polêmico. Muita gente fala, não, você tem que, as pessoas têm que te entender, dane-se. Eu gosto de ser legal com as pessoas e eu gosto de me sentir bem com as pessoas me entendendo e ficando feliz com a minha comunicação. Então, pra mim é algo importante. Você acata aí, se você quiser. Mas já falei muito, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.